Bom dia, galera. Hoje é dia 14 de julho de 2016 e às vezes eu fico me perguntando aonde os policiais militares ainda acham motivação para acordar no período da manhã na sua casa, tranquilo, botar sua farda e sair pra rua em defesa da sociedade aí. Além de enfrentar as intempéries naturais aí do clima, né? O sol forte, a noite, o frio, a chuva, eles ainda correm o risco de serem mortos a qualquer momento, serem presos ou responderem administrativamente por alguma coisa. E, ao meu ver, a pior de todas, que é a ingratidão das pessoas pelas quais eles dão a sua vida. E salário não preciso nem falar. Ontem eu recebi um termo acusatório de um processo disciplinar que foi instaurado para punir um sargento aqui. E vou dar uma lida aqui para vocês. E aí vocês tiram suas próprias conclusões a respeito desse termo acusatório aqui. Vou dar uma resumida nele. Olha lá, ele deixa de colher a manifestação preliminar, ou seja, a defesa preliminar já tinha sido apresentada, por haver elementos de convicção para a instauração do procedimento disciplinar conforme previsão contida, aí tá os artigos e etc. Aí vai dizer o seguinte, ó: acuso formal e administrativamente o segundo sargento PM fulano de tal, pertencente ao efetivo da tal companhia da PM, por ter em 23 de junho de 2016, entre 3 horas e 38 minutos da madrugada às 3 horas e 43 minutos, na função de CGP, Comando de Grupo de Patrulha, com a viatura tal, quando em acompanhamento pela rodovia Anchieta a um veículo produto de roubo, ou seja, ele estava acompanhando um veículo que tinha sido roubado e foi localizado. Deslocou-se em vários momentos com excesso substancial de velocidade, conforme o relatório de itinerário da viatura, que chegou a registrar 141 km por hora em trechos que a velocidade máxima permitida é de 90 km por hora. Conduta que contraria o disposto na NORSOP número tal. Dessa forma, último parágrafo lá, o acusado infringiu o disposto no número 132, que é deixar de cumprir ou fazer cumprir as normas legais ou regulamentares na esfera de suas atribuições, do parágrafo único do artigo 13 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. Falta de natureza média. Esse foi o termo acusatório referente ao sargento. Então, se ele era sargento, provavelmente ele não estava dirigindo. Então, essa infração que ele está respondendo aqui é solidária. Com certeza o motorista da viatura com certeza tem um termo acusatório também, mas que não chegou ao meu conhecimento. Então, o policial fica naquela linha tênue ali de atuar no exercício do seu dever e responder a um processo administrativo desse, ou não fazer nada e responder pelo crime de prevaricação. Então você imagina a situação complicada que é. E aí, o problema é bem complexo, mas ao meu ver, a partir do momento que é escolhido como ouvidor das polícias o doutor Júlio César Neves, que foi escolhido pelo governador Geraldo Alckmin dentro de uma lista tríplice, oferecida essa lista tríplice pelo CONDEP, aquele Conselho Estadual de Direitos Humanos, o qual aquele Ariel de Castro Alves, que falou das crianças fardadas daquela época, aquele mesmo, está em todas, do qual esse CONDEP ele faz parte. Então, foi escolhido essa pessoa aí. E o que essa pessoa, para você ter uma noção de quem é essa pessoa, veja aqui 3 frases ditas por ele. O ouvidor diz que invasão ao sindicato é risco à democracia, naquela ocasião que teve, acho que em Diadema, que a polícia militar foi fazer escolta lá na reunião, na patotinha do PT, e aí entraram no saguão lá no sindicato lá, e armado, óbvio que o policial anda armado, e aí deu aquele perereco. Então ele deu essa declaração. Segunda declaração dele: o ouvidor das polícias diz que PM foi truculenta ao desocupar escola. Mais um exemplozinho. O ouvidor das polícias diz a respeito do menor morto lá na Vila Andrade, aquela situação do moleque de 10 anos que atirou contra os policiais. Entre aspas, foi para matar, diz o ouvidor. Esses são alguns exemplos do que esse ouvidor fala. Imparcialíssimo. Lógico, integrante do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, né? Só defende vagabundo. Então um cara desse dentro da polícia, pressionando os oficiais e sargentos da polícia que exercem a função de fiscalizar os seus subordinados. E aí ele pressiona de cima
para que seja feito condutas igual essa, umas acusações dessas sem pé nem cabeça, como o sargento aqui, por exercer o seu dever, e aí causar aquela desmotivação generalizada na polícia e fazer, normalmente a situação a sensação de enxugar gelo já é latente, mas conseguem piorar ainda numa situação dessa. E aí, o policial, além de enfrentar, né, todos esses problemas, todas essas dificuldades inerentes à própria função, então além dele enfrentar todas essas situações inerentes à própria função, o risco, que todo mundo sabe que tem, ainda fica desmoralizado, população não respeita mais a polícia. Vejam o último caso que deu lá, que o pai tirou a arma do policial, matou o policial, a população toda em volta, aquela furdunço. O policial fica com receio de agir e responder o processo administrativo, ser punido, e aí fica à mercê de pessoas como essa da ouvidoria aí. Então, situação do policial bem complicada. Então, temos que dar graças a Deus que os policiais ainda têm muito orgulho de vestir a farda e honrar os valores militares, e ainda ter a coragem de sair pra rua para defender essa sociedade hipócrita que gosta de meter o pau na polícia, porque se fosse qualquer outra profissão, tenho certeza que já teriam cruzado os braços e deixado o crime correr solto. E aí eu te pergunto, isso desmotiva ou não?